Boa noite mais uma vez, meus amigos aqui da Just TV. E mais uma vez eu acho engraçado falar boa noite quando o sol ainda está brilhando lá fora. Mas é uma contingência do nosso horário de verão. Hoje a gente vai falar aqui no Comunidade em Ação de um assunto social, assim, uma atividade social desenvolvida pela Lúcia Alves, autora desse livro Prazer, Eu Sou Mulher, e que eu vou pedir para ela se apresentar e depois eu falo mais um pouquinho, tá bom? Boa noite a todos os telenautas. É um prazer estar com o teu programa aqui, estar contigo e a gente poder discutir, falar um pouquinho sobre esses assuntos, né, todos da comunidade. Eu sou uma profissional de marketing, na verdade eu digo que eu sou uma profissional da área de humanas. Perfeito. E aí eu nasci na arte cênica, acho que passei a ciência mais séria que existe é de área de humanas, né? Exato, exatamente. Então, da artes cênicas eu fui para o marketing. E aí no marketing eu desenvolvia treinamentos, eu lidava com clientes, com vendas e uma série de coisas foi acontecendo até que eu cheguei na área de desenvolvimento de profissionais e me formei como palestrante, como coach, escrevi o meu livro Prazer, Sou Mulher, é um livro que fala muito de motivação, autoestima, autoconhecimento, realização pessoal e profissional na vida das pessoas, né? É um livro de autoajuda? É um livro de autoajuda, mais do que autoajuda, autoconhecimento. Porque hoje o grande problema das mulheres é a falta de conhecimento consigo própria. Então, a partir do momento que falta conhecimento, vai faltar confiança. E aí, na falta de confiança, ela vai fazer uma série de coisas que ela não gostaria de fazer, mas ela faz em função do quê? Ela faz em função vou fazer, atropelar, né? eu vou fazer porque é o que tem para agora, né? E não pode ser assim. A gente estava fazendo aqui uma análise de as mulheres na comunidade. Como é que elas se comportam, como é que elas sobrevivem na comunidade, como é que elas são avaliadas, como é que elas são tratadas na comunidade. Você trata desse assunto nas suas palestras também? As minhas palestras são palestras abertas, né? Eu faço eventos dentro de empresas e comecei em maio desse ano um projeto na comunidade. Tá. Qual era o objetivo do projeto? Motivar mulheres da comunidade. Mulheres na comunidade. Exatamente. E onde eu comecei? Dentro dos CELs. Porque todos os CELs, Centros de Educação Unificadas, estão dentro da comunidade, estão em bairros bem afastados. E tem uma estrutura fantástica, maravilhosa, para que a gente possa ali recepcionar as mulheres, recepcionar as pessoas. A minha palestra, Prazer, Eu Sou Mulher, é teatralizada, então eu também interpreto personagens dentro da palestra. Então a ideia é levar informação, lazer, cultura e entretenimento. E aí eu comecei a ligar, a me comunicar com alguns CELs, e o pessoal traz para cá para a gente, vamos fazer um evento aqui, e começou a dar certo. Então, o que acontece na verdade? Hoje dentro da comunidade é uma realidade. Existem mulheres que passam por problemas de depressão, existem mulheres que têm, por exemplo, maridos ou familiares alcoólatras. Existem mulheres que têm filhos com problemas de droga, o que mais a gente tem hoje dentro da comunidade. Imagina. Existe a falta de emprego, automaticamente não tem emprego, não tem dinheiro. Então, uma série de coisas, né? São vários problemas sociais ao mesmo tempo. Como suportar tudo isso? De que forma? Então, qual que era o meu objetivo? Contribuir, e como palestrante, eu tenho uma missão de vida, levar essa informação, contribuir para com o outro de alguma forma. E a forma que eu vi foi levar palestra, foi levar motivação, foi falar de autoestima, foi levar, abraçar essas mulheres e falar assim, olha, sinta-se poderosa. Olha, como que você pode fazer para se sentir poderosa? Olha, como você pode fazer para amenizar alguns problemas? Então, levar a motivação, porque a motivação é algo que a palavra já diz, é um motivo que te leva a uma ação. Quando você fica parado, você não tem ação nenhuma de absolutamente nada. Então, começou a dar muito certo, o feedback começou a ser bem bacana. Agora, como levar esses projetos? Eu não levo esses projetos de forma incentivada pelo governo, por algum projeto. Estou até tentando colocar, mas não é fácil, não é uma coisa simples. Então eu comecei a pedir para as empresas da região apoios
E eles me recepcionaram muito bem, fui muito bem recebida por várias empresas. A Sorridentes é uma empresa que me apoia em todos os eventos, as franquias deles, me apoiam em todos os eventos onde eu vou. E eu fiquei surpresa com essa recepção, porque eu também ofereço algumas contrapartidas para eles, que é de divulgação, eles levam bolsa para as mulheres, fazem sorteios. Então isso é muito bacana, isso é fantástico, entendeu? Existe uma valorização da figura da mulher dentro da comunidade. É uma forma, inclusive, da empresa falar assim, olha, eu estou aqui, pode contar comigo. Porque a primeira coisa, por exemplo, que a mulher ela precisa ter é humor, é sorrir. Porque quando a gente sorri, a gente tem uma série de coisas. Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, então a empresa ela conseguiu ter essa identificação ao ponto de falar assim, não, eu vou te apoiar porque eu quero mostrar para essas mulheres. Parabéns, Sorridente. Gostei da sua atitude aí, tá? Contem com a gente, o dia que precisarem vir aqui do programa, também para divulgar alguma coisa do seu programa de recuperação e trabalho dentário. Disponha da gente, tá bom? Maravilha. Uma pergunta, a sua experiência pessoal influencia de alguma forma nessa sua atitude? Com certeza. De desenvolvimento da personalidade feminina? Com certeza. Eu venho de uma família bem humilde. Eu venho de uma família que minha mãe sempre ensinou os valores. Trabalhar, busque o seu. Pode demorar de chegar, mas chega. Então, eu acho que esse valor, quando você cresce com esse valor desde pequena, você tem ele agregado. Você pode até uma vez ou outra deslizar, mas quando você tem esse valor, ninguém te tira isso, porque o que nós somos é valor. O que ela disse para mim tem um significado todo especial. A educação que você recebe na sua casa e que te direciona para um caminho assim certo dentro da vida, é o mais importante dentro para a formação da sua personalidade. Não é verdade? É verdade, é verdade. Então, pai e mãe. Meu pai levantava 4 da manhã, junto com a minha mãe, saíam para trabalhar, era o dia inteiro. Então, eu era cuidada, por exemplo, pela minha irmã mais velha. Somos uma família de 4 mulheres e um homem. Então, a irmã mais velha sempre fez as coisas pela gente também. Diferença de mim para minha irmã mais velha são 5 anos. Então, quando você tem essa estrutura, essa coisa, e aí a gente vai crescendo. Então, assim, minha mãe não podia comprar sapato, não podia comprar sapato de jeito nenhum, porque tinha que sustentar os filhos, pagar a casa, pagar terreno, comprar as coisas para construir a casa, que eles estavam em construção. Então, assim, o que a gente tinha? Era ganhado. E era uma felicidade ganhar aquelas coisas das pessoas. Porque muitas vezes minha mãe ganhava, por exemplo, de pessoas que ela trabalhava na casa. Porque minha mãe tinha dupla jornada profissional e depois em casa a tripla com o familiar. Né? Como mãe, como esposa, como dona de casa. Então, o que acontece? Quando a gente tem... Então, eu cresci falando assim, eu vivi isso, mas eu não quero isso para o resto da minha vida. Então, qual é o meu valor? Meu valor é do trabalho, mas esse meu trabalho tem que me trazer retorno. Esse meu trabalho, eu vou valorizar vou valorizar tanto ele, que ele tem que me trazer esse retorno, entendeu? Então, foi onde eu fui começar. Então, assim, acho que a partir desse momento foi onde eu comecei a pesquisar, a ver outras mulheres. Eu converso com mulheres que falam assim, como que você está? Estou tocando com a barriga. Então, enquanto ela está tocando com a barriga, nada vai Esse adquirir. Trabalho de conscientização do próprio valor é difícil de passar para as mulheres? Assim, dentro da comunidade, não, porque é uma realidade. É uma realidade que elas falam assim, é verdade isso. Nossa, é verdade. Nossa, eu vivi isso. Ou eu vivo isso. Você entendeu? Só que assim, a partir do momento que você fala assim, querida, levanta, vamos pra cima, o mundo tá aí, você tá em vantagem, você tem 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Tem um monte de gente que tem metade da perna, metade do braço e é primeiro lugar nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Então, o que você tá fazendo da sua vida? O que você quer? O problema é as pessoas não sabem o que elas querem. Então, quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Então, enquanto qualquer coisa estiver servindo, valendo, ela vai adquirir o mesmo resultado. Porque a Henry Ford já diz, enquanto você estiver fazendo a mesma coisa, você vai obter o mesmo resultado. Então, o que você quer para a sua vida? Então, quando você dá esse chacoalhão
na pessoa, quando você aponta algumas coisas, quando você mexe em algumas feridas, alguma coisa você tem que sarar. Tem que acontecer. Alguma coisa tem que fazer. Então é um remedinho, então eu digo que é um remedinho. É claro que eu queria fazer um projeto muito maior, e tenho um projeto muito maior. Nessa minha andanças pelos céus, aconteceu de eu fazer palestra para adolescentes. Nisso eu já criei um outro projeto que chama Guerreiros do Futuro Agindo Agora. Porque os jovens, a mulher, para ela chegar sem uma série de valores, de quem sou, o que quero, para onde vou, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha meta, as pessoas pararam até mesmo de sonhar. Isso é um grave problema. Porque quando você para de sonhar, você não realiza mais nada na vida. Absolutamente. Entendeu? Então eu comecei a perguntar para os adolescentes de 14, 12 anos, 16 anos que participaram da minha palestra, qual o seu sonho? E 3, 4 sabiam qual era o sonho, o restante não sabiam. Por quê? Porque eles estão simplesmente tocando. E esses são os jovens do nosso futuro, ou seja, que vai estar tão perdido quanto as mães, tão perdido quanto o pai, ou tão perdido quanto a humanidade está. E é isso que a gente quer para o futuro. Você demonstra ser uma mulher que tem uma percepção da vida muito mais profunda do que o normal das pessoas. Você tem, assim, uma análise da situação da vida de cada pessoa muito profunda. Essa sensibilidade foi desenvolvida de que forma? Na sua vivência ou algum curso que você tenha feito? Não, assim, a sensibilidade a gente desenvolve na medida que a gente tem a percepção pela vida. Eu nasci para o teatro. E o teatro, ele traz muito isso pra gente. Então você vai perceber o outro, você vai valorizar o outro, uma série de coisas que o teatro trabalha. Mas não só isso, eu também vivi na pele algumas coisas quando criança, algumas coisas na minha adolescência, algumas coisas na minha vida adulta. Então, quando eu parei e falei assim, peraí, o que eu estou fazendo? Eu tenho minha formação, mas não estou exercendo porque eu não quero exercer isso. Poxa, eu estou fazendo isso, só não está me trazendo felicidade. Despertar esse momento de consciência nas pessoas é difícil? Muito, muito difícil. Por quê? As pessoas têm medo disso? Elas estão travadas. As pessoas estão travadas e elas estão acomodadas, o pior do que travadas. Na zona de conforto. Na zona de conforto. Então, quando você está na zona de conforto, que você vem tirar, para você ter uma ideia, muitas vezes nas palestras a gente tem que convidar as pessoas uma a uma, vem assistir, vem ver e tudo mais. E vai vir para o palco. Nossa, para ir para o palco, minha palestra é super interativa. Para ir para o palco, então, não faz isso comigo não, as pessoas se escondem, meus personagens todos interagem. A gente tem algum link seu de palestra aí? Tem. Bota pra gente no ar, Robertinho, por favor. Lúcia Alves, palestrante e motivadora de vida para as pessoas. Eu acho que, por mais que a gente se sinta motivado para viver, essas personalidades que nos alertam para o acomodamento que a gente acaba ficando na vida, é muito importante a mensagem dessas pessoas. Sim. Acho muito importante o trabalho da Lúcia e prazer, sou mulher. Eu acho que é um livro que eu vou gostar de ler. Você vai gostar. Esse evento, por exemplo, foi em Garça, esse ano de 2013, mês de março. Você no palco. Eu no palco. Comandante. Eu acho que trocar um lugar na plateia por um lugar no palco é a realização da vida da gente. Não adianta, quando você tem um bichinho, que você gosta de falar com pessoas, que você gosta de estar com pessoas. Então eu faço isso com o maior prazer, eu tenho tesão de fazer. Eu falo que você tem, eu tenho. Mas se não tiver tesão, você não vive. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. A vida é movida. Eu falo que o T a gente sente nos... Adrenalina. O tesão é milésimos de segundo que você sente. 7 minutos. Mas quando você está no seu trabalho e tudo mais, nas suas coisas, no seu dia a dia, infinito. Você tem que ter infinito. Infinito. Exatamente. Então... Olha, por exemplo, aqui nesse momento eu alerto as pessoas, né, em relação ao acordar. Antes de acordar, ela não tem que se preocupar com os outros, ela tem que pensar nela, entendeu? Porque a partir do momento que ela não pensar nela... Quando você é apaixonado por você, é mais fácil viver, não é? É mais fácil, bem mais fácil, aí você fica, porque as pessoas elas só têm medo, a todo mundo, você pode falar pro mais sábio dos sábios,
Qual o seu medo? As pessoas, a maioria tem medo de morrer. Mas enquanto está vivendo, não aproveita a vida, não se descobre, não vai fazer as coisas. Então não pode, entendeu? Não pode. Aí, um momento de personagem, começa a interpretar uma menina de 10 anos, uma mulher que está se descobrindo, entendeu? E é um momento muito interativo também da peça, porque nesse momento eu interajo com uma pessoa e faço algumas perguntas para ela e ela fica constrangida de responder. Que é o que acontece hoje, muitos pais têm constrangimento de responder aos seus filhos algumas informações. Sexo, por exemplo, é uma das coisas que é mais complicado para uma mãe falar com uma filha. Até hoje é tabu e eu não entendo por quê. E sexo é uma coisa que é a mais complicada de mãe falar. Pra você ter uma ideia, eu já tive mães que vieram conversar comigo para eu conversar com as filhas delas sobre sexo. Sobre menstruação, sobre... porque está na fase dos 12, 13 anos, então ela está querendo namorar, uma série de coisas. Então, falo com a minha filha, como que eu posso abordar ela? Então eu falo assim, olha, ninguém melhor, não vai ser eu não posso, eu sou uma pessoa de fora, eu não posso invadir a privacidade dela. Você é mãe. Não é que você vai invadir a privacidade. No livro eu comento sobre isso. Mas não é que você vai invadir, você vai aproximar ela de você. Você tem que tornar amiga dela, entendeu? Nada de impor. E aí aos poucos ela vai se abrindo. Eu sou mãe de um menino de 12 anos e eu converso muito com meu filho. Aliás, um beijo, Victor. E aí é basicamente isso. Então eu falo muitas coisas sobre a questão da valorização pessoal, da valorização profissional, do ser humano, de valorizar o próximo. As pessoas hoje não se abraçam. As pessoas hoje não beijam o filho de manhã para ir trabalhar. As pessoas não dão um beijo de boa noite. Os filhos hoje já não pedem mais bênção aos pais. E eu nasci com essa... A vida se automatizou. Exatamente. Né? Hoje a vida está restrita a um iPad, né? Você manda boa noite pelo iPad. Exatamente. Exatamente. Então, eu venho de uma família onde, assim, para ir dormir eu tinha que dar benção para o pai e para a mãe. Para acordar, benção pai e benção mãe. Hoje em dia, para você ter uma ideia, eu tenho 35 anos. E quando eu chego na minha casa, eu moro sozinha, e quando eu chego na casa dos meus pais, benção pai, benção mãe. Porque é valorização. Então, isso não só a questão de valorizar o meu pai ou a minha mãe, porque pai e mãe são sagrados, independente do que fez ou deixou de fazer. Eu sempre converso com pessoas que às vezes estão revoltadas com seus pais e tudo mais. Pai é sagrado, mãe é sagrado, você só vai ter uma na sua vida. Então, se você se ama, você tem que amar também os seus pais. Se você tem amor próprio, você dá... Então, isso é que está faltando às vezes. Por isso essa invasão da tecnologia, dos iPads, dos iPhones, dessa comunicação instantânea com todo mundo, isso prejudica o interrelacionamento pessoal das pessoas? No seu ponto de vista? Não, assim, a tecnologia ela veio para ajudar, para favorecer. O que prejudica, o que é ruim, é que as pessoas não sabem utilizar essa tecnologia. A tecnologia, olha, hoje, com o celular, eu sou da época que ainda não tinha celular. Então, era muito... você também. Então, era muito, por exemplo... Para a gente chegar no local que estava atrasado, para comunicar, para saber as coisas, tudo mais. Então, era muito mais demorado. Hoje a vida está muito mais prática, as pessoas conseguiram complicar um pouco mais com a tecnologia. Então, o problema não é a tecnologia é a solução. Então, mas a forma que você usa. Como o avanço tecnológico realmente não atrapalha a sobrevivência. O que atrapalha é a falta de costume do uso e utilizar melhor essa finalidade, essa ferramenta, né? Hoje o jovem, principalmente o adolescente, ele deixa de sair para ficar na internet. Não é verdade. Porque é muito mais prático, muito mais fácil, muito mais cômodo conversar com o meu amigo online. Então ele acabou fazendo o quê? O que falta nele? A socialização. Então, essa socialização vai faltar para ele, por exemplo, no momento dele fazer uma entrevista numa empresa. Porque a primeira coisa que o Recursos Humanos vai perguntar para ele me fala um pouco de você. A falta dele se comunicar com o outro vai fazer com que ele não saiba falar dele. O mínimo. É engraçado, porque às vezes até em dinâmicas assim, de empresas, ou não só empresas, que eu também faço treinamentos de atendimento, vendas, marketing pessoal, é o que eu mais trabalho quando eu vou trabalhar vendas. Entendi. Porque a falta, quando você não sabe falar de você, você não vai saber vender um produto. Eu não sei, uma opinião minha, eu acho que hoje está mais fácil. Quando alguém pede para você falar assim, fale um pouco de você, posso mandar por e-mail? Está mais fácil escrever do que falar? Gente,
Vamos pensar um pouquinho mais, né? Voltar, deixa a tecnologia agindo também na sua vida, mas não podemos ser escravos da tecnologia, fala a verdade. Não podemos ser escravos da tecnologia. Um outro grave problema, qual que é? As pessoas, por exemplo, o jovem, você pergunta assim para ele, qual é a sua qualidade? Ele não sabe falar a qualidade dele porque ele não tem valor da qualidade. Qual é o seu defeito? Ele não sabe falar qual é o defeito dele. E todos nós temos defeitos. Temos que saber. E o legal é quando você sabe qual é o seu defeito, você vai fazer o quê? Aprimorar aquele defeito para que ele, aos poucos, venha a se tornar uma qualidade na sua vida. Com certeza. E quando você não tem isso, então essa é a coisa, essa é a questão. Então a tecnologia ela veio para ajudar, para solucionar. Hoje, através do Google, você consegue ter uma série de informações. Então você tem leituras que você pode fazer, estar atualizado com os amigos. Porque, por exemplo, as redes sociais hoje, o que ele faz? Ela faz você estar próximo dos amigos, mas nem por isso você tem que deixar, abrir mão de estar no final de semana com os familiares, abrir mão de um final de semana de estar com um amigo, de passear, de ir para uma praia, de ir para um sítio, entendeu? O problema é que chega no sítio e não tem sinal. Ah, o que eu vou fazer no sítio? Outro problema grave, a questão de usar tecnologia. Escravo do sinal da internet. Exatamente. Se eu não tiver o melhor iPad, eu não sou altura, porque eu sou, entendeu? Então as pessoas trocou os valores. Então hoje o meu valor é, se eu tiver o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, o melhor iPad, o melhor celular, o melhor tablet, o melhor, entendeu? A competição é infinita. Né? Existe a competição saudável, que eu trabalho na minha palestra, inclusive. A competição saudável, ela foi feita para ser, temos que ter. Mas essa não é uma competição saudável. Sua palestra em empresas. Empresas e eventos abertos também. Eu também organizo eventos abertos. Quem quiser ter a sua palestra, consegue te achar como? Site. Eu tenho 2 sites. prazersoumulher.com.br e tenho luciaalves.com.br, que é um site corporativo. Então, luciaalves.com.br, as empresas me encontram, por exemplo, artigos, encontram informações sobre todo o meu trabalho, meu desenvolvimento, depoimentos de clientes. Logo mais vão encontrar o link dessa nossa entrevista. O link da entrevista, vão acessar, conhecer o Comunidade em Ação, programa super bacana que está falando aí da galera, super de parabéns. Então, lá no site tem os outros treinamentos que eu tenho corporativo para as empresas, entendeu? De motivação, enfim, então é bem bacana. luciaalves.com.br, tem lá meus telefones, tem a forma de fazer contato e tudo que precisar saber, falar e até mesmo dúvidas que tiver, que quiser falar de motivação. Eu sou coaching também, então também dou atendimento individual ou coaching em grupo também dentro de empresas, que é fazer o quê? A fazer com que aquele profissional se desenvolva ainda melhor naquilo que ele é bom em fazer, Perfeito. Entendeu? Seu livro? Meu livro, Prazer Sou Mulher, também encontra no meu site ou então na editora Nelpa. O site da editora Nelpa é nelpa.com.br. Também está disponível à venda, que tem uma loja virtual e também tenho no vídeo. E eu também levo nas palestras. Então eu também vendo nas palestras, lá faço dedicatória. Então quem quiser estar dentro dos meus eventos, dia 12 de dezembro, eu estou com um evento que é focado só para mulheres. Esse, por exemplo, é um evento aberto meu. E aí depois a agenda para o ano que vem está lá no site também disponível. Depois você passa para a gente a agenda. Depois eu passo também. Divulga aí. Sim. Dos problemas sociais de convivência da mulher na comunidade, qual é o mais marcante que você encontra? O de alcoolismo, de droga, de desagregação de família, qual é o problema mais grave nessa área social? Relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso entre o pai e mãe. Então, esse é a maior reclamação das mulheres em relação aos seus relacionamentos amorosos. Em seguida, vem a questão dos filhos, a educação com os filhos, que é complicado, que é difícil, principalmente quando o filho está entrando para a adolescência. E de que forma? Quando o filho já entrou na adolescência, que já está convivendo com outros meios, por exemplo, não é só as drogas, também tem a questão de roubos, assaltos, filhos que já estão presos, por exemplo. Então também é um problema que é gravíssimo dentro da comunidade. Isso está bem acirrado. Uma coisa que eu particularmente noto
é que a sociedade brasileira ainda julga as mulheres como uma pessoa que tem que ter um comportamento submisso depois do casamento, não é verdade? É. E como é que você lida com esse problema? Então, é assim, a nossa sociedade é uma sociedade Machista. machista. Então, querendo ou não, quando a mulher casa, o que que ela faz? A primeira coisa, ela se exclui da vida social. E se exclui principalmente da vida social com as amigas. E às vezes quando aquele marido, por exemplo, não gosta daquela amiga que ela andava antes, ela já não pode mais andar com aquela amiga. E aí ela se afasta da amiga e vai se afastando das outras coisas, das outras pessoas. E isso é ruim. A partir do momento que ela tiver autoconhecimento, autoconfiança dela mesma, antes ainda dela casar, ela vai se perceber e perceber o relacionamento ao qual ela está. E ali ela vai se impor junto a outra pessoa. Hoje, por exemplo, no ambiente de trabalho, as mulheres ainda ganham menos do que os homens. Por aí você já tira a questão... Isso é um resultado ainda da nossa colonização? Não sei, porque outras culturas têm outro tipo de comportamento em relação à mulher. Não vejo que talvez seria só da colonização, que vem também desde lá dos tempos, dos primórdios, claro, e tudo mais. Mas hoje ainda, assim, o mundo, ele está, estamos indo para o século XXI, o mundo ele está super, hiper dinâmico, super liberal, mas ainda há algumas coisas que ele não se liberou. Umas sombras ainda, ainda está preso, ainda está fechado, e isso é ruim. Isso não é bacana. Aí é onde entram os outros problemas. Por que uma mulher entra em depressão? Será que é só o problema do relacionamento homem-mulher? Será que é só o problema do relacionamento mãe-filho, problema de trabalho? Não, não é só isso. É uma junção de tudo isso. E é como um copo que vai enchendo de pouquinho em pouquinho, ou como o tal da bola de neve. Então, na hora que transborda, e aí ela entra numa doença. Agora, a gente fala muito em consumo de drogas e tudo mais, mas no Brasil o consumo de álcool é liberado e é uma das piores pragas que a gente tem. Existe uma discussão. Existe já uma discussão que vem... esse assunto está sendo muito discutido e essa discussão ela é polêmica hoje, inclusive, porque as pessoas falam assim, não, que o álcool... É uma droga que tem que ser controlada se não for proibida de novo, porque a lei seca não pode voltar a existir, mas ela tem que ter um consumo controlado, não pode ser desenfreado como é hoje. Não pode. E assim, eu já fui em Portugal, conheço a lei em Portugal, por exemplo, com relação às drogas, ou tráfico, né? E tirei meu chapéu. Porque é totalmente oposto à lei que nós temos aqui no Brasil. Hoje o Fernando Henrique Cardoso, ele luta, ele tem um trabalho fantástico em relação à questão das drogas, que eu tiro meu chapéu e eu falo, poxa, por que ainda o projeto desse homem não foi aprovado? Então, o que é, na verdade? É uma... Hipocrisia! Além da hipocrisia... e além da hipocrisia... Todo mundo bebe além da conta, todo mundo... se liberta e todo mundo se justifica pelo álcool. Exatamente. Eu acho que há duas medidas, duas leis, dois pesos, está tudo muito confuso nessa área. A bebida tinha que ter uma legislação muito mais pesada também, porque ela tem um acesso muito fácil e ela tem consequências muito graves. Tá bom? Muito grande. Infelizmente, 30 minutos passam mais rápido do que a gente sempre imagina. E mais uma vez a gente chega ao fim aqui de um programa. Lúcia, eu fiquei muito contente de ter você aqui hoje. Namastê. E volte sempre que você tiver um projeto novo para divulgar. E conte com o apoio da gente para tudo que você precisar. Eu que agradeço. Mais uma vez, Prazer, Eu Sou Mulher. É uma leitura que eu recomendo para vocês, que eu acho que vai brilhar uma luzinha na cabeça de cada um. Tá bom? Lúcia, para suas despedidas. Bom, o que eu tenho a dizer a todas as mulheres, né, é que assim, tem um sonho, corra atrás dele, vale a pena. E ele pode demorar, mas a vitória, ela, com certeza, se você sonhar realmente, trabalhar os objetivos, suas metas direitinho, você vai conseguir chegar. Demora, mas não falha, tá? Tarda, mas não falha. Tchau, gente. Até a próxima.